Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Irmã Sheila. Eu me chamo André Cortes e juntos estudaremos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Possa então o nosso Mestre amado Jesus estar entre nós a nos infundir com as suas melhores vibrações de amor e paz, ajudando-nos a melhor compreender a extensão, a profundidade dos seus ensinamentos e que com coragem e sabedoria possamos trazê-los à prática de nossas vidas, levando inclusive aos corações que nos cercam em todas as relações. O estudo que nos foi designado nesta noite é o do capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Capítulo esse que fala da importância, das maravilhas da propagação, da divulgação das ideias e da doutrina cristã e, por conseguinte, da doutrina espírita. Nós vamos nos concentrar, então, nos itens 9 e 10, 15 e 16. E antes de entrarmos, então, propriamente nas considerações e nas reflexões, vamos à breve leitura do Evangelho de Jesus, que servirá de ideia a esse estudo conjunto. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: Não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide diante as ovelhas que perecem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Evangelho conforme Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Como nós sabemos, conquanto os ensinamentos de Jesus estão para a posteridade dos séculos, e nós ainda temos tanto a conhecer e aplicar em nós dessas maravilhas, as formas com que Jesus os trouxe a nós em humanidade era muito particular àquele povo, naquele momento, naquela época, naquela região. E, portanto, muitas vezes não apenas eram em alegorias e parábolas, mas também em simplicidade, que, por talvez má considerações da humanidade, confusões ou orgulhos e vaidades, foram sendo deturpados de modo a transformar aquela água pura em ideias um tanto quanto obtusas e esquisitas, que, se de verdade analisadas sobre a própria ótica moral dos ensinos de Jesus, nós vamos ver que deixam de fazer sentido. E uma dessas ideias que vem ainda até hoje muito, muito forte, porque ela, em certa forma, alimenta o nosso orgulho, né? Essa noção de povos escolhidos, de intermediários escolhidos, de homens escolhidos por Deus, ainda que essa expressão seja claramente usada, mas ela não tem essa acepção, esse conceito. Não quer dizer que Deus faz o favorecimento de um, escolhendo-o, em detrimento de outro, não sendo este, então, eleito a participar desse banquete de luz. Na verdade, o que diz Jesus claramente, e o que manifestam todos aqueles que falam as leis de Deus aos homens, é que os escolhidos são aqueles que já têm a capacidade de compreensão e de tradução para os seus irmãos e humanidades dessas verdades ainda tão distantes da nossa compreensão. E assim é que, quando vamos olhar, e Kardec faz uma análise muito,
muito acertada, inspirado que estava pelos Espíritos do Senhor, sendo ele próprio um desses Espíritos do Senhor que vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Kardec deixa muito claro, e é aqui onde a gente faz a análise inicial, de que ali Jesus colocava a preposição antes as ovelhas que perecem da casa de Israel. O que não significava dizer de todo modo que não era para ir aos gentios, mas era que naquele momento, então, os 12, né, e aí vamos tratar de um contexto histórico, os seus 12 mais próximos concentrassem em levar ao povo de Israel a mensagem para que ela dali crescesse e se expandisse ao mundo inteiro, porque sabia Jesus que oportunamente seria levada aos demais povos ainda que eram politeístas, que eram idólatras, né? Aliás, essa é a razão central da escolha do povo de Israel, porque já vinha no próprio amadurecimento da humanidade, sabendo nós que a lei de Deus, a sua semente, já é posta na consciência de cada um dos homens, e ela vem aos poucos, com o passar dos anos, do conjunto das ideias na sociedade, ela vem amadurecendo. E pela vinda de tantos outros missionários, esses ditos homens escolhidos do Senhor, os profetas, né? O próprio Moisés, que começa a deixar claro as leis de Deus para um povo ainda muito bruto, mas que tinha, num grau de amadurecimento de sentimentos para com o Criador, já um passo mais avançado. Justamente a ideia de um Deus único. Esta ideia, a ideia central que permite, então, que todos sejamos, então, congregados como uma única e grande família. E se temos, então, a crença num Deus único, será, portanto, uma única lei, esta lei de amor, a nos governar. Não haveria, então, mais espaço para as disputas, onde tudo, então, convergeria. Por isso é que se dá, a partir do povo de Israel, quando maduro, representante da humanidade, o advento da recepção da vinda do Cristo. Mas como nós sabemos também já no contexto histórico, o povo de Israel estava ansioso por aquele Messias que vinha, mas que vinha para libertá-los do jugo pesado dos romanos. Então eles pensavam muito mais sobre a ótica materialista do que sobre a ótica espiritual. E se surpreenderam muito com uma mensagem de um homem, o Messias vivo entre eles, que subvertia todas as ordens e provava e propiciava a libertação que todos ansiavam, que todos os corações ansiavam, mas não na forma como nós orgulhosamente e paupérrimamente desejávamos. Libertações e revoluções de caráter materiais. O Cristo reconstruía a ordem, libertando o povo da ignorância e do sofrimento, do desamor e da violência. O povo que já encontrava, então, em muitos corações maduros, prontos para frutificarem, né, como terra já arada por encarnações e encarnações, por grandes sofrimentos, a receberem, então, mais adubo para fazerem crescer essa semente das leis de Deus. Mas, por outro lado, ainda tinha ali um grande contingente, sobretudo nas castas mais destacadas, que se viam ainda muito presos às exterioridades, aos formalismos. Então Jesus, quando dizia, não vá agora aos gentios, porque quando ele diz, vá ide antes as ovelhas que perecem na casa de Israel, ele sabia que era necessário, então, fortalecer aquela base
para que posteriormente fosse levado a outros povos. E mais ainda do que isso, sabia Jesus que os seus seguidores, os seus apóstolos, os seus discípulos mais próximos, não estavam ainda suficientemente maduros e conhecedores, porque eles também eram homens comuns que estavam sendo apresentados a essa nova revolução de ideias e de sentimentos? Não estavam eles ainda prontos para abraçarem tarefa de tamanha envergadura, que era não apenas educar corações, como já estava sendo difícil dentro do próprio povo judeu, mas também a conversão de culturas e de povos com ideias completamente diferentes, politeístas, idólatras, e que, portanto, levaria mais tempo para que não apenas germinasse, mas crescessem as ideias da doutrina cristã. Não por imposição, mas pelo convívio e pelas bênçãos que decorrem dessa percepção. Então, quando essa ideia é posta por Jesus, Kardec vem então nos explicar que nós, agora trazendo não apenas do contexto histórico, mas para a nossa vida cotidiana atual, hoje, mundo contemporâneo, e nós aqui espíritas, que somos cristãos acima de tudo, a doutrina espírita, que é a expressão e a expansão natural da doutrina cristã, também deve se ater a estas considerações para perceber que não é necessário levar a todos os cantos, porque em todos os cantos será uma tarefa difícil, que talvez nós não tenhamos ainda as condições de empreender, sobretudo porque nem todos os corações estão maduros o suficientemente e desejosos de conhecer ainda, ou neste momento, dessas expressões da lei. Portanto, devemos nós, como dizia Jesus aos seus apóstolos naquela época, naquele contexto histórico, trazendo para o mundo de hoje, colocarmos os nossos melhores esforços junto àqueles corações que, como nós, são aprendizes do Evangelho e que precisam de estímulo, de carinho para melhor compreender, porque ainda que tenham já alimentado a sua fé e a sua crença nos ensinos de Jesus, na revelação dos Espíritos, nas leis de Deus, ainda encontramos nós ainda muitas dificuldades em nossos corações. Então, o trabalho ainda é neste círculo íntimo, para que não gastemos energia e, sobretudo, incomodemos aqueles que não estão desejosos, neste momento, de caminhar nesta seara. Sendo certo que devemos, então, como representantes da expressão maior do Cristo, agir como o Cristo, que não impunha nada, porque sabia que tudo chegaria ao seu tempo. Já nos itens 15 e 16, que trata da coragem da fé, nós vamos aqui a breve leitura também do Evangelho de Jesus, que diz: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. É o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. E no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26, diz: porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Aqui também um espaço para a nossa advertência, a nossa reflexão conjunta, da importância que é nós não nos acovardarmos nas expressões do mundo, porque o mundo ainda não se rege inteiramente por essas leis de amor,
e ainda sofre o concurso severo do materialismo, que, em tese, se compara ao paganismo daquela época, né? E nós, então, temos que pensar que as dificuldades que são em nossa vida comum, no mundo, sustentar as expressões da doutrina cristã e, por conseguinte, da doutrina espírita. Quantas vezes serão objeto de sarcasmo, de zombaria, de achar que é tolice, que isso é crendice, é coisa de gente de mente fraca, gente que não é vencedora no mundo, que não está voltada para as coisas que importam, né? Do sucesso, do dinheiro, do poder e das coisas que regem o universo material. Não que nós não tenhamos que saber lidar com as coisas do universo material. Então aqui a importância de sustentarmos, para que não seja uma fé egoísta apenas em nós, mas para que ela dê testemunho, para que a gente confesse perante aos homens, nas leis do mundo, as nossas expressões do amor cristão. Mas não nos enganemos, porque em verdade o que nós devemos fazer aqui é ter a coragem, não apenas de sustentar discursos ou pregações, porque não é a isso, em verdade e no fundo, o que Kardec quer dizer, ampliando esses ensinos de Jesus. Mas lembremos então o que dizia Jesus, de que os seus seriam conhecidos por muitos se amarem. Dizia Jesus também para que nós nos amássemos como ele nos amou de forma incondicional. Para que Jesus ensinava o perdão das ofensas. Então, quando nós vamos acessar e manipular esse contexto histórico da narrativa do Evangelho com a nossa vida, nós temos que pensar que em todas as oportunidades nós temos que confessar a nossa fé no amor do Cristo, na lei de Deus. Mas não pelo verbo, por uma entonação forte, mas pelos nossos atos que darão sustentação e legitimidade às nossas palavras. Para que sejamos nós aqueles que terão a capacidade de saber amar como ele nos amou. Amar de forma incondicional, inclusive aos nossos inimigos. Então, quando surgirem, por exemplo, nas rodas de conversas a maledicência, tenhamos nós a coragem de nos colocarmos como um representante da doutrina do amor do Cristo como expressão maior da lei de Deus. Quando nós tivermos que perdoar os erros dos nossos irmãos, tão qual nós também cometemos erros e somos necessitados de que perdoem, nós tenhamos a coragem de confessar e de professar a nossa fé nas leis de Deus, na doutrina do Cristo, sua expressão maior. Estas são considerações não apenas históricas, não apenas evangélicas, mas que fazem muita relevância em nossa vida, na forma como conduzimos a nossa vida. Eu me recordo, na leitura daquela magnífica obra, Paulo Estevão, trazida pelo benfeitor espiritual Emmanuel, também pelo benfeitor encarnado Chico Xavier, quando nestas questões de revelação, de levar até os povos o Evangelho, já lá no início da obra da Igreja dos Homens do Caminho, a disputa intelectual e verbal e com toda a força que colocava Paulo em choque com Tiago Maior, filho de Zebedeu, dois espíritos extraordinários, cada qual olhando, Paulo querendo levar aos gentios, Tiago brigando para que fossem preservadas as tradições. E aí nós vamos então colher
segundo relatos maravilhosos de Emmanuel, as expressões de Pedro, que sendo chamado então a intervir diante dessas contendas e dessa dificuldade, recorda da figura do nosso Mestre amado, crucificado, e sendo então essa cruz a ser um estímulo de pensamento, porque a cruz representa, diz então Pedro no seu pensamento, uma linha vertical sobreposta a uma linha horizontal, formando ângulos retos em perfeito equilíbrio, e que, portanto, nós não devemos brigar por uma coisa ou outra. Então Pedro se entrega docemente e desarma aquelas disputas, explicando que mais o importante é servir, amar e servir. Então faço essas expressões de Pedro como aquelas que ainda hoje devem então reverberar no nosso coração, para que muito mais preocupados então nas disputas que a gente vê, de levar para aqui, de convencer ali, se este deve receber a palavra, onde nós vamos colocar o nosso maior esforço, que não nos falte a coragem, não nos falte a determinação de fazê-lo, de colocar em testemunho, mas será, inegavelmente, pela nossa capacidade de amar e de servir, que nós daremos a promoção, a divulgação das ideias e da doutrina do Cristo. Será, portanto, agindo como um verdadeiro cristão, que nós faremos com que ilumine para todos os cantos, para todos os corações, porque hoje não é mais um povo ou aquele, e também não é mais uma disputa de conceitos, mas são ideias que florescem, crescem e tornam-se então bem comum entre nós todos. Lembrem, será vivendo em espírito e verdade, como disse Jesus à mulher samaritana. E espírito e verdade é acessível a todos. A todos. Será, portanto, vivendo as leis de Deus, em espírito e em verdade, que nós faremos entre nós a construção do reino de Deus num ambiente de paz e de amor. Então permaneçam entre nós essas melhores vibrações na hora em que nós encerramos e agradecemos enormemente a oportunidade do estudo. Nos vemos à próxima.